igreja? Meio fraco, né? Esse foi para Jesus, não. A paz do Senhor para a igreja? Esse foi para Jesus. Louvado seja Deus. Prezados irmãos, somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui. Quero agradecer ao nosso pastor pela confiança e pedir as minhas desculpas por ter te substituído não à mesma altura há 15 dias atrás, né? Trouxemos aí um prefácio rápido aí, assim, meio que no improviso, não pode ser detalhado, mas Deus tem feito bênçãos, louvado seja Deus. Nesta noite, irmãos, nós estamos aqui para estudarmos um pouco sobre a igreja de Esmirna, sobre esta carta tão especial. Por que não dizer todas as 7 cartas são especiais? Nós estivemos aqui há 15 dias atrás falando na introdução a essas 7 cartas. Eu pude enfatizar aqui com os irmãos como que Deus vê o anjo da igreja, não é? Quem se lembra? Como que Deus vê o anjo da igreja? É como estrela. E onde que eles estão? Onde que o anjo da igreja está? Faz parte do estudo das 7 cartas. A introdução eu citei deixei bem claro isso. Onde que está o anjo da igreja? Vamos relembrar? Deixa eu ver qual o versículo que fala sobre isso. Capítulo 1, verso 16. Ele tem na mão direita as 7 estrelas. Lembra que eu falei isso? Que está na palma da mão dele as 7 estrelas? Os 7 anjos da igreja, os 7 pastores na palma da mão de Cristo assim, ó. Você consegue ver as coisas que ficam na palma da sua mão ou não consegue? Experimenta colocar na sua mão 7 bolinhas de gude, que são pequenas, que certamente vai caber, e faz assim, ó. Elas vão rolar na sua mão, você vai ver todos os lados dela, todas as cores, todos os reflexos. Faz de frente do sol, ela vai brilhar. E a Bíblia diz que ele brilha, o rosto dele brilha como o sol. Hã? E você como estrela tem que brilhar. E para brilhar, tem que ser com o reflexo do sol. Que a estrela não tem luz própria. E o anjo da igreja como estrela tem que refletir a luz do sol, que é Cristo. E quando o anjo da igreja não reflete a luz do sol, ele não tem brilho. Estrela sem brilho é apenas uma rocha. Não é, pastor? A estrela não é rocha? E quando essa rocha reflete o brilho, ela fica coisa mais linda. Você olha para o céu à noite, de dia você não vê nada, né? As estrelas estão lá no mesmo lugar. Mas quando escurece aqui embaixo, que você consegue ver aquelas rochas brilhando, ela está refletindo o sol. Muito bem. E as estrelas estão na palma da mão de... Muito bem. E quem são as estrelas? O mistério das estrelas está lá no verso 20. O mistério das 7 estrelas que é visto na minha mão direita. Olha, o mistério das 7 estrelas que é visto na minha mão direita são os 7 anjos das 7 igrejas. E os castiçais de ouro são as igrejas. Muito bem. E agora vamos entrar na segunda carta. E nessa segunda carta, que foi destinada à igreja de Esmirna, ela não foi destinada assim à igreja. Ela começa, e ao anjo da igreja que está em Esmirna. A palavra é endereçada primeiramente ao pastor, depois se estende aos demais. Ah, mas eu obedecer pastor? Não é, pastor Edilton?
O pastor está falando, ó, entra aqui, sai aqui. Mas a palavra está dizendo que ao anjo da igreja que está em Minas escreve. Depois ele transmite para o povo. Primeiro Deus fala contigo, pastor. Aí o senhor fala com os demais. Deus fala contigo, pastor Valdir. E o senhor fala com os demais. E assim sucessivamente com todos. E Deus vai falando e vai revelando, vai dando a sua palavra. E o pastor vai transmitir para a igreja. Mas essa igreja de Esmirna, o que é Esmirna? Esmirna era o quê? Era uma cidade. Essa cidade ainda existe hoje? Existe. Só que ela mudou de nome. É a cidade de Izmir, lá na Turquia. Ela fica mais ou menos 470 quilômetros de uma cidade importante lá da Turquia. É mais ou menos a 580 metros da capital. Ou 580 quilômetros da capital da Turquia. Muito bem, isso é dado geográfico, né? Ela fica ali perto do Golfo de Izmir, junto do Mar Egeu, na costa central da Turquia. Engraçado que todas essas cidades, das 7 igrejas aqui da Ásia Menor, é aquela região, está situada naquela região da Turquia. Todas elas são naquela região. E essa cidade de Esmirna foi destinada à segunda carta. Mas isso é só dado para saber onde fica, né? Não precisa muita coisa. E segundo a história, essa cidade de Izmir, ela passou para o território turco em 1919, após a Primeira Guerra Mundial. Então ela faz parte do território turco até hoje, faz parte da Turquia. Muito bem. Isso é só para saber os dados geográficos, onde fica a cidade. Mas, agora vamos entrar. É o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e reviveu. O primeiro e o derradeiro. Quem é este? Capítulo 1 e verso 8 diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, o primeiro e o último é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, e o Todo-Poderoso. A Bíblia se explica sozinha. Às vezes a gente recorre a alguns livros, recorre ao Google para saber a história, mas a Bíblia não precisa disso. A Bíblia em si, ela não precisa. Ela se auto-explica. Segundo o pastor Raimundo de Oliveira, não sei se ele se ainda vive, era diretor de educação cristã da CPAD. Ele dizia que a Bíblia explica a Bíblia. Nada melhor do que a Bíblia para interpretar a Bíblia. Frase do pastor Raimundo de Oliveira. E aí, agora o Senhor se apresenta para João e diz: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve isso, diz o primeiro e o derradeiro, que esteve morto e reviveu. Mas o que ele disse? O que ele mandou escrever? Qual foi? Tá aqui no telão, né? Verso 9. Conheço o quê? Eu conheço o quê? As tuas? Mais uma vez eu repito. Se está na mão, eu estou olhando, eu conheço. Se fizer assim, eu rolar para frente, eu sei que ela vai parar na ponta do dedo. Se eu fizer assim, ela vai parar no meio da palma da mão. E muitas vezes, Deus faz isso, faz você andar para lá e para cá, assim ó. Vai e vem, você não está entendendo nada.
E Deus está te olhando. Eu estou te vendo. Você pensa que você vai cair, mas não cai não, porque está na minha mão. Eu estou balançando você para ver até onde você suporta, até onde você resiste, o quanto você é capaz. Se você aguentar o balanço da mão de Deus assim, você vai aguentar a luta que vai vir. Conheça tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. Ô irmão, talvez você não tenha lá um filé mignon, uma picanha, um contrafilé, né? Você tem lá um pedaço de acém ou de paleta, que são as carnes mais, com valores mais em conta. Não se preocupe com isso não. A tua nutrição espiritual é uma riqueza tremenda que Deus te dá na hora certa, no tempo oportuno. Quando vem a luta, Deus fala para você: não se preocupe, eu estou estendendo a minha mão. Sou eu na tua vida. Você vai lá, você não tem lá o seu filé de merluza, mas você tem lá uma piabinha, né? Uma sardinha. Adore a Deus, porque Ele é fiel. Deus conhece a tua dificuldade. Mateus 5. Não estarei solícito sobre o que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir. Olha para as aves do céu. O passarinho nos dá uma lição bem tremenda, pastor Nilton. O passarinho dá uma lição na gente. Ele acorda de madrugada cantando, né? Vai chegando na primavera, tem uma ave chamada sabiá laranjeira. Ela começa a cantar por volta de 3:30 da manhã e canta até o sol raiar. E quando começa a amanhecer o dia, ela sai voando procurando o seu alimento. Ela não fica dormindo no ninho. E aí, o crente quer que Deus faz, mas não sai da cama. Olha Deus falando. Daí o profeta diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Eu não ia entrar por esse lado não, mas Deus está nos levando para esse lado. Meu esboço aqui era outro. Mas Deus tem propósito naquilo que Ele fala. E a palavra dele não volta vazia. Ele diz assim que a palavra dele se prospera naquilo para que Ele a enviou. E Deus quer dar prosperidade a crente aqui neste lugar. Deus quer te dar vitória na sua dificuldade, na sua limitação. Às vezes você não sabe de onde vem. Aí você olha lá para o Salmo e diz: eleva meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Aquele que te guarda não tosqueneja, ele não dorme, não fica cochilando. Conheça as tuas obras, tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E tem mais um detalhe. E conheço também a blasfêmia daqueles que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Naqueles dias, lá em Esmirna, existia uma sinagoga. Eles diziam que eles eram judeus. Diziam que eram seguidores do judaísmo, mas não era coisa nenhuma. Eles blasfemavam de Deus, faziam abominações. E agora escreve: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, porque lá no céu você tem uma cidade de ouro. Apocalipse 21 diz isso. E a blasfêmia daquele que diz judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Pastor Edilton, Deus conhece aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem.
Malaquias. Diz assim, ó: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E lá vem Jesus e diz: vocês vão ver a diferença entre o joio e o trigo. Parece. Um tem grãos dentro da tem grãos dentro da semente, o outro só tem palha xoxa. O tronco é igual, a raiz é igual, a folha é igual, mas não tem fruto. Deus conhece ou não conhece? Mas agora, você vai olhar para um lado, para o outro, vai ver que vem a dificuldade, vem a tormenta, vem a limitação, vem a discórdia, vem a calúnia, vem tantas coisas. Mas aí o verso 10 diz: não temas as coisas que has de padecer. Não temas. Às vezes pode faltar o emprego, mas Deus cuida de você. Você pode não ter uma BMW, mas tem lá um Fusquinha 66. É uma relíquia, né? Mas anda. Vai lá, graça, né? Eu estava lá em casa, eu estava comentando sobre a igreja de Esmirna. Me fizeram uma brincadeira. O pastor Edilton disse: pastor Edilton, é Esmirna. É lá do Jardim Mirna, né? É Esmirna. Muito bem. É só para descontrair, né, irmão? Louvado seja Deus. Mas não temas as coisas que has de padecer. Naqueles dias acontecia isso. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte é tenso, né, pastor Gilton? O camarada chega aqui, ó: ou você nega, ou vou te fuzilar agora. Tem países aí que tem esses paredões, viu? Tem países lá no Oriente Médio que tem esses paredões. Maioria muçulmana, islamitas, não leem a Bíblia, eles leem o Alcorão. Eu estou para ler o Alcorão, viu? Eu tenho um em casa, eu estou para ler. Eu não tive tempo ainda, mas eu quero pegar um tempo para estudar ele também, para saber o que diz lá. Eu sou meio curioso com essas coisas. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para não confundir. Nós temos que ter uma base da palavra, porque quando a gente lê essas coisas diferentes, eu tenho lá Ellen White, tenho todos esses negócios em casa lá, mas é mais para fonte de informação, né? Não é para fonte de crença, não, é para fonte de informação. A gente tem que estar bem informado. Agora, ele chega lá no final da carta e diz: agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Peraí, mas quem está falando é o pastor, não é o Espírito? E agora? Quem está falando é João. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora? Era João ou era o Espírito? O Espírito de Deus da vida de João revelava a palavra e ele escrevia. E ainda acontece hoje. Deus revela a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quando a gente entra nesse detalhe, o dano da segunda morte, aí começa a ficar estreito.
começa a estreitar a coisa. A segunda morte, vamos achar um pouco, vamos entrar um pouquinho nesse negócio? Deixa eu marcar a página aqui. Eu gosto Livro do profeta Daniel, capítulo 12, e verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha, se vai ressuscitar, é porque já morreu uma vez. Se já morreu uma vez e vai ressuscitar para vergonha e desprezo eterno, vai morrer de novo. Os primeiros ressuscitam para quê? Para a vida eterna. E os outros é para vergonha e desprezo eterno, ou seja, ressuscitarão para a segunda morte. Apocalipse 20, verso 6. Eu gosto desses negócios, eu gosto disso. Mexer com Daniel e Apocalipse é bom demais. Olha, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual é o primeiro lá em Daniel? Ressuscitará uns para a vida eterna, é a primeira, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque a primeira é para a vida eterna. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sobre este não tem poder quem? A segunda. E o que é a segunda morte? O que é a segunda morte? Versículo 14, Apocalipse 20, verso 14. Estão vendo aí? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E quem fizer parte da segunda morte vai ser lançado junto lá. Mas qual é a condição para a pessoa ser lançada lá? Qual o tipo de pessoa vai ser lançado no lago de fogo para fazer parte da segunda morte? Eita Deus! Vai pegar muito crente desprevenido. Misericórdia. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos covardes ou os medrosos, aos incrédulos, vamos pegar cada um desses aí, cada qualidade dessa, cada adjetivo: covarde, medroso. Crente covarde? Tem crente covarde, pastor? Tem crente medroso? Está ficando estreito. Incrédulo. Tem crente incrédulo? Tem pessoas da igreja que são incrédulos? Eu não acredito em profecia, não acredito em revelação.
pastor está falando, não acredito. Incrédulo. Aos abomináveis. Peca hoje, pede perdão amanhã, peca depois, pede perdão depois e vai. Cometendo abominações. Aos homicidas. Peraí, na igreja tem homicida? Homicídio espiritual? Tem. A pessoa está dentro da igreja e você começa a matar ela aos poucos. Mata na unha assim, ó. Igual piolho, né? Irmão, tome cuidado. Mais cedo ou mais tarde, a conta vem. Você pega lá é como se fosse um cartão de crédito, né? Tem bastante limite. Vai lá, ó, passa na maquininha. R$10. R$100. É pouco, é baratinho. É um pecadinho pequeno. Está sendo colocado na tua fatura. É uma calúnia. Está lá na tua fatura. Fala mal do próximo. Está lá na tua fatura. Deus! É difícil até falar essas coisas, pastor. É difícil. Mas quando o mover de Deus move na alma da gente, tem que falar. Até bambeia as pernas. Mas a graça de Deus está nesta casa. Aleluia! Aleluia! Quantas pessoas morreram por causa da tua língua? Salomão escreveu lá em Provérbios: a morte e a vida são no poder da língua. Da minha ou da sua? De ambas. A minha me mata e mata o próximo. A minha língua me envenena e envenena quem está do meu lado. A língua da serpente ela divide em duas partes assim, ó. Do dragão de Komodo também, ó. É porque um lado é para mim e outro lado é para o próximo. Tem pessoas que têm língua de serpente, ó. Olha o Espírito Santo falando aí, ó. Você pensa que você está falando do próximo, mas a língua está dividida assim, ó. Metade é para você. O veneno vai espirrar em você também. Cuidado, cuidado. O Senhor está a te avisar. O Senhor está a te avisar porque Ele te ama. Ele diz: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Aos homicidas, aos adúlteros. Adúlteros. Será que é só aqueles que traem a esposa ou a namorada? Hã? Será que é só isso? Que adulteram a palavra também. Pega a palavra genuína e pega ela e faz assim, ó. Torce. Adulteram a palavra. O contrato de Deus para a igreja. E aos feiticeiros. Tem gente feiticeira na igreja? Hã? Vamos ver se tem. Será que tem? Irmão, eu gosto dessas coisas, viu? Eu gosto disso. A gente vai na fonte aqui. A gente vai na fonte. Eu vou achar rapidinho aqui.
1 Samuel 15, 23. Ó. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E agora? E aí, pastor? O crente rebelde é o quê? Ficarão, e os feiticeiros? E aí? Um por um, tá vendo? Tem tudo isso, irmão. A gente não atenta para esses detalhes da palavra e começa a tropeçar. Depois não entra na cidade pelas portas, não sabe o motivo. É os idólatras. Idólatra é só aquele que se prostra diante da imagem? O jogador tal é meu ídolo. Oh. O cantor fulano de tal é meu ídolo. Está sendo idólatra. Eu não dou oferta, não dou dízimo, não contribuo com nada na igreja. Avarento. E a avareza é? Idolatria. A Bíblia diz que a avareza é idolatria. E aí? Tem dentro da igreja tudo isso. Tem tudo isso dentro da igreja. A igreja atual está cheia dessas coisas. Não estou dizendo que tem aqui em Parelheiros. Quando eu falo igreja, eu falo de forma generalizada. O meio cristão tem tudo isso na atualidade. E a gente está deixando passar despercebido. E a gente não vê mais ensinar isso nas igrejas. E todos os mentirosos. Se você marca um ensaio 5 horas e faz ele às 6, você falou verdade? Isso acontece nas igrejas, viu? Você marca um trabalho para um horário e começa no outro. É verdade? Todas essas qualidades. Então vamos recapitular: medroso, incrédulo, abominável, homicida, adúltero, feiticeiro, idólatra e mentiroso. Ó. Idólatra, todos os mentirosos. A sua parte será onde? A sua parte será onde? Essas qualidades de pessoas aí? Quero que a igreja repita comigo. A sua parte será? A última parte do versículo aqui, depois da vírgula ali, ó. A sua parte será, toda a igreja repete comigo. A sua parte. Que é? Pastor, antigamente, a gente pregava essas coisas, o crente se corrigia, ele mudava de vida. Hoje, dependendo da situação, ele muda de igreja. Não muda de vida, muda de igreja. Eu mudo de igreja, mas não vou obedecer a palavra. Cuidado. O horário já foi, irmão, já são 9h02. Tá gostoso. Tá bom demais esse negócio. Mas essa carta foi destinada à igreja de Esmirna. Mas será que ela é atual? Será que ela serve para os dias de hoje? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer? O que vencer? Vencer o quê? Primeira coisa que você tem que vencer você mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dizia Jesus. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se você fizer isso,
negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir após Cristo, você vai estar vencendo dia após dia. E ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? Voltamos ao Apocalipse 20 verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Que Deus abençoe os irmãos. Orem por mim. Se a gente fosse pegar mais detalhes aqui dessa cidade, mais alguns dados, a gente iria até umas 10 da noite. Mas eu não, que amanhã 2 horas da manhã eu tenho que estar em pé. 2 horas da manhã eu tenho que pular da cama e ir trabalhar, né? Para pôr o pão de cadeira em casa. Eu levanto antes do Sabiá. O Sabiá levanta 3h30, eu 2 horas já estou em pé. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pela paciência em tolerar a minha voz de taquara rachada aqui falando, né? Mas que Deus abençoe os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Oreis por nós ali no Jardim dos Álamos. Estamos ali já há 2 anos e um pouquinho. Deus tem nos abençoado, irmãos. Deus tem nos abençoado. Deus tem honrado propósitos. E Deus vai continuar honrando porque Ele é Deus. Nós muitas vezes falhamos porque somos homens, mas Deus não falha, Ele é fiel, a sua palavra é fiel. Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele vai continuar sendo conosco. Quero agradecer aqui ao nosso pastor Edildo pela confiança, muito obrigado, e já retorno o microfone para ele.